Vale a pena as empresas investirem na felicidade dos funcionários? Eu acho que não só vale a pena, Paulo, mas eu creio em afirmar que quem não tiver isso está fadado ao insucesso. A gente pensa que pessoa inteligente é aquela pessoa muito boa em cálculos, um bom estrategista, uma pessoa com habilidade e com habilidades técnicas talvez bem desenvolvidas, mas não. Eu acho que cada um de nós tem a chance de ponderar internamente, de forma muito pessoal, definir o que é sucesso. Por que você nasceu? Para que você nasceu, né? Nosso tema como empresa é primeiro as pessoas, depois os processos. E se eu não estou sendo muito feliz ali nos meus 25, 30 anos, eu preciso entender que faz parte do processo. A maioria das pessoas, e nós, muitas vezes, nós associamos a questão da felicidade ao dinheiro. O que é a felicidade? A felicidade é o ter, a felicidade é o ser. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Nossa proposta aqui é trazer cada semana histórias maravilhosas, histórias inspiradoras, que vão te ajudar a agir mais na sua vida. Lembram-se que nós falamos aqui de assuntos importantes como carreira profissional, educação, saúde emocional, finanças, empreendedorismo e muitas outras coisas muito legais que podem te ajudar, te inspirar a agir e ser uma pessoa cada vez mais qualificada, cada vez melhor. Fique conosco, nós estamos nos canais do YouTube da Autossuficiência Brasil e também nas principais plataformas de podcast do Brasil. Siga as nossas mídias sociais. Hoje eu tenho aqui comigo a Bia Garcia, nossa assistente de bancada. Tudo bem, Bia? Tudo bom, Paulo. Seja muito bem-vinda. Olá, Bia, pessoal. você vai gostar muito do assunto que nós vamos tratar hoje. É um assunto muito legal. Felicidade, mas a felicidade no trabalho. Você é feliz no trabalho, Bia? Sou muito feliz. Acho que o que eu mais gosto é energia. Que bom, fico feliz que você é feliz e nós trouxemos alguém muito legal para falar sobre isso aqui conosco, tá bom? Pessoal, olha, a felicidade no trabalho é um assunto cada vez mais relevante no mercado brasileiro. Uma pesquisa realizada pela empresa de tecnologia SAP em parceria com a Oxford Economics revelou que empresas que investem na felicidade de seus funcionários têm um desempenho financeiro, olha só que legal, até 3 vezes maior em comparação com empresas que não priorizam esse aspecto da felicidade, do bem-estar dos seus funcionários. Algumas empresas brasileiras, elas já estão adotando medidas para promover a felicidade no trabalho. Eu tenho alguns exemplos aqui para trazer hoje para vocês. Por exemplo, a empresa de tecnologia Nubank, ela oferece horários flexíveis, home office, além de um ambiente descontraído e bastante inovador. Já a empresa de e-commerce Magazine Luiza, todo mundo conhece, né? A Magalu, foi recentemente eleita uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, porque oferece benefícios como horário flexível, licença maternidade estendida e até mesmo uma bolsa de estudos para os filhos dos funcionários. Olha que legal, Bia. Bolsa de estudo não é só para os funcionários, mas para os filhos também, não é o máximo? Uhum. Muito legal, né? Bom, investir na felicidade dos colaboradores não só traz benefícios financeiros para as empresas, mas também contribui para a satisfação dos funcionários e para a criação de um ambiente de trabalho mais saudável e mais produtivo. Então é basicamente sobre esse tema muito legal que a gente traz hoje. E nós temos aqui conosco o Gustavo Antunes. Gustavo, muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Meu privilégio estar aqui com vocês. Uma alegria tê-lo aqui conosco. O Gustavo, ele é CEO, membro do Conselho de Administração de uma grande empresa de cobrança do Grupo Santander. Ele também é membro do Conselho Executivo em Dia do Grupo Santander, foi CEO da Liderança e Cobranças Inteligentes e agora ele ocupa a posição no Conselho de Administração da empresa.
São mais de 26 anos de experiência que ele tem, especialmente na liderança e cobrança, o que traz alegria para nós tê-lo aqui. Ele também é doutor em filosofia, business em administração pela Florida Christian University, tem um MBA em Public Policy pela Universidade de Chicago, e ele vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas ele escreveu um livro, achei muito legal isso. O livro é intitulado Felicidade como Mindset. Foi publicado em 2019, olha que interessante, um pouquinho antes da pandemia, que veio a calhar com certeza muito, porque a pandemia trouxe grandes desafios, como nós sabemos, especialmente para a saúde emocional, né? O Gustavo é casado, pai de 3 filhas, gosta de praticar esportes, inclusive correr maratonas, e ele também atua em projetos sociais. Gustavo, de novo, seja muito bem-vindo, é uma grande alegria para nós tê-lo aqui. Esperamos que temos certeza que você vai contribuir muito com o nosso público também, tá bom? Gustavo, eu gostaria de começar pedindo para você contar a sua trajetória, a sua história. Antes de você ser profissional, muita gente acha que um executivo de sucesso, por exemplo, ele já nasce pronto. E a gente sabe que na prática não é bem isso, certo? Legal. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É um privilégio para mim estar aqui com vocês. Eu vou contar minha história. Para começar a contar minha história, eu tenho que falar que eu sou filho do Benedito e da Mércia. Claro. Então, eles são a minha base. Meu pai e minha mãe têm o privilégio de tê-los comigo. Meu pai já tem 83 anos, minha mãe 79, mas ela tem 79 anos e ela vai para minha casa usando o Waze, ela faz amigurumi, ela é a melhor construtora de amigos. Você sabe o que é um amigurumi, não? Sim, aqueles... De fios, crochê, de crochê. Né? Sim. Ela é uma artista. E é um privilégio, eu não poderia deixar de falar deles. Mas, e também de quem eu sou hoje, né? Quem eu sou hoje, eu não posso deixar de falar da minha família. Jéssica, da Manuela, da Camille, da Fernanda, elas são a base de tudo, a minha família. E eu acho que é importante falar da onde eu vou tentar sintetizar um pouquinho da onde eu saí. Sim. Para que eu gostaria de deixar muito claro para você e para qualquer pessoa que vai estar nos ouvindo que eu sempre tive bastante dificuldade de falar sobre mim. Né? Às vezes a gente acha que, eu vou falar sobre mim, mas as pessoas vão achar... Pode parecer arrogante, né? Mas eu vou descer, acho que até o piso e a plataforma da onde eu saí, para que muitas pessoas possam se sentir inspiradas e possam saber que tudo é possível. Muito legal. E essa é a nossa proposta mesmo, mostrar a história e como é possível progredir nessa vida. E eu, por exemplo, as minhas escolas, eu sempre gosto de falar isso, as minhas escolas, não sei nem se a Bia sabe o que é isso, né? Mas as minhas escolas começavam com EPG. Você sabe o que é isso? Não, esse eu não conheço. Então, legal. Escola estadual. Escola estadual de primeiro grau. Isso aí. Escola pública. É isso aí. E depois mudou para EPSG, que era primeiro e segundo grau, né? Mas essa foi a minha base. As oportunidades que eu tive de estudo, elas partiram de escolas estaduais. Né? No segundo grau, que era chamado, né? Eu tive a chance de ingressar num colegial técnico, na Getúlio Vargas, e eu acho que toda essa base que eu tive de escola estadual, ela não significava para mim uma falta de possibilidade de onde eu podia chegar. Eu sempre tive a clareza na minha mente de que a educação ela faria parte, na verdade, do que eu estava desenhando e o que eu pensava ser sucesso nessa vida. E eu acho que sucesso é uma coisa bastante relativa para a gente definir. Eu acho que cada um de nós tem a chance de ponderar internamente, de forma muito pessoal, definir o que é sucesso. Né? Uma das bandeiras que eu levanto bastante também é a bandeira do ser inteligente. Né? A gente tem uma figura pré-formatada na nossa cabeça de que uma pessoa inteligente é aquela pessoa que, por exemplo, ela é muito boa em habilidades técnicas ou habilidades profissionais, mas eu sempre gosto de lembrar, e é um tema que eu gosto de estudar, que é sobre a inteligência. E todos nós somos inteligentes.
né? Existem diversos tipos de inteligência. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais, que eu acho que é bastante interessante o tema inteligência também. E eu sempre, talvez, busquei desenvolver outros tipos de inteligência, e mais do que um tipo de inteligência, e principalmente descobrir quais inteligências que eu não tinha. Importante lembrar que eu acredito também que a glória de Deus é a inteligência. É a inteligência. Mas, de uma forma muito errônea, a gente pensa que pessoa inteligente é aquela pessoa muito boa em cálculos, um bom estrategista, uma pessoa com habilidade e com habilidades técnicas talvez bem desenvolvidas, mas não. Existem pesquisas diversas, inclusive, que falam que o sucesso profissional de uma pessoa está 15% relacionado às habilidades técnicas. Às habilidades técnicas, aos seus conhecimentos e às seus conhecimentos profissionais, e os outros 85% da forma com que você se relaciona. Que é a inteligência emocional, não é? A inteligência emocional. E olha, tem se falado, inclusive, bastante. É um livro que eu recomendo, inclusive, chamado Inteligência Relacional, que fala sobre a importância desse tipo de inteligência. Dos relacionamentos. Dos relacionamentos. E eu considero isso, estou mencionando isso porque eu considero a importância dos relacionamentos na minha história. Eu considero a importância de pessoas que estiveram ao meu lado, que me incentivaram na minha história a estudar, a buscar o aperfeiçoamento, a buscar ser melhor, não do que outra pessoa, mas ser melhor do que quem eu era. Né? E tô falando exatamente sobre a questão da inteligência, porque eu nunca me achei uma pessoa inteligente. E eu tinha essa definição, né? De talvez o inteligente é aquele que... O melhor da classe, O melhor da classe, tem as melhores notas, senta lá na frente, as respostas rápidas, mas a gente precisa tirar isso do nosso meio, de que esse é o conceito de inteligente. Todos nós somos inteligentes. E a questão da inteligência vem a capacidade. Então, são diversos os tipos de inteligência. E eu sempre procurei, na verdade, descobrir qual inteligência já existia dentro de mim, qual inteligência eu precisava buscar. Muito legal você ter começado com essa explanação, né, sobre inteligência, essa definição de que todos somos inteligentes, isso é fato. E muitas vezes o que difere uma pessoa da outra é o que fazer com a inteligência. Como desenvolver essa inteligência, que tipo de atitude ter em relação à vida. E aí, voltando lá na sua história, você uma certa vez me contou que começou como um office boy. Legal. Ou estagiário, não me lembro direito. Conta pra gente essa Legal, parte. Vamos lá. Nessa parte aí dos relacionamentos, eu tinha um amigo. Esse amigo, nós fizemos a prova da Getúlio Vargas ali para nós estudarmos nesse colegial técnico, e eu consegui passar para o período da noite, e ele só conseguiu passar para o período da manhã, e ele falou assim, olha, eu já estou trabalhando agora nas férias, vou ter que pedir demissão do meu emprego, e você não quer ir trabalhar no meu lugar? Daí ele me apresentou, ele falou, é uma vaga de office boy, uma empresa pequenininha lá no bairro de Ipiranga, e enfim, ali ele me apresentou o meu primeiro emprego. Era uma vaga de office boy. Acho que talvez os que vão estar nos ouvindo hoje nem sabem o que era essa um tarefa, boy, né? Hoje só tem o motoboy. Mas enfim, eu trabalhava fazendo qualquer tipo de... 16, 17 anos? Eu tinha 16 anos. Eu tinha tido outras experiências já trabalhando como balconista numa farmácia. Mas meu primeiro trabalho formal mesmo foi aos 16 anos. E eu ingressei na empresa Liderança Cobranças. Era uma empresa prestadora de serviços de cobranças para bancos. Né? E tive a chance de, aos 16 anos, ingressar na liderança. Quando eu completei 19 anos, eu saí da liderança, fui lá, conversei com o meu chefe, ele fez as contas ali, ele falou, você tem certeza que você vai sair para fazer um trabalho voluntário por 2 anos? Você vai ficar sem salário, olha quanto que você vai perder aqui. Mas isso era algo que já estava totalmente determinado na minha vida, desde a minha infância, que eu iria, aos 19 anos, fazer o trabalho voluntário, que é a missão que nós servimos. E aos amigos que estão nos ouvindo, que talvez não saibam o que é uma missão, né? Talvez vocês vão... Que tipo de missão é essa, né? Então,
os jovens de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eles têm a oportunidade de fazer um trabalho voluntário onde falam por 2 anos sobre Jesus Cristo e apresentam Jesus Cristo e um plano para a vida das pessoas. E falam que as famílias podem ser eternas. E eu fiz esse trabalho com Aonde muita foi alegria. sua missão, Gustavo? Eu servi em Curitiba. Conhece? Curitiba, conheço. Excelente missão, hein? Mas legal, foram 2 maravilhosos anos na minha vida, né? E quando eu retornei da missão, me lembro claramente que eu retornei numa quarta-feira. Na quinta-feira eu voltei na empresa e eu falei assim, olha, eu tô de volta. E naquele mesmo dia eu voltei a trabalhar. Olha só, ele te aceitou facilmente. No mesmo dia. Então eu não posso negar que existia durante esses 2 anos um ponto de insegurança do que eu faria, se eu seria aceito de volta no meu emprego depois desses 2 anos. Mas é mais uma prova de que Deus ele estava cuidando do meu caminho. Exato. E Bom, tudo aconteceu, né? Aí você já tinha terminado o seu ensino médio, provavelmente, quando você foi para a missão, para o serviço voluntário, voltou a trabalhar na mesma empresa. E como é que foi galgar os diferentes degraus lá? Legal, importante. Eu voltei, então, nessa oportunidade eu voltei para a mesma função que eu tinha antes, eu era um operador, então eu ficava num call center falando com as pessoas pelo telefone, ofertando negociações. E nessa oportunidade eu ingressei numa universidade, no curso de Direito. Okay. Então foi bastante importante essa base que eu tive. Eu buscava já desde antes a graduação em Direito e isso aconteceu. E tudo isso deu base para mim, sem dúvida, indo crescendo internamente na empresa, com as oportunidades que iam surgindo. E principalmente as oportunidades que estavam ligadas automaticamente à minha graduação. Embora nós éramos uma empresa de uma cobrança administrativa, o exercício do direito era importante ali. Sim. E acho que daí por diante o que aconteceu na parte acadêmica especificamente foi o desejo de não parar de estudar. Eu inclusive agora é algo que está drivado na minha cabeça ainda, o não parar de estudar. Mesmo hoje? Mesmo hoje. Excelente. Então, depois dessa chance, eu ingressei num MBA em gestão administrativa, em gestão de empresas, na FGV. Foi daí que surgiu a oportunidade de uma extensão em políticas públicas na Universidade de Chicago. Depois, um mestrado e um doutorado numa universidade na Flórida. E agora, em julho desse ano, eu tenho planos aí de começar um pós-doutorado nessa mesma universidade na Flórida. Olha que legal. Parabéns, viu? Olha, o que você diria, Gustavo? Eu já imagino, mas vou perguntar de qualquer maneira. O que você diria para o pessoal que está nos escutando ou assistindo, especialmente os mais jovens, que às vezes desanimam do estudo e querem parar? Porque estão muito cansados, têm que trabalhar durante o dia, estudar à noite, ou porque não tem esperança de um futuro melhor. O que você diria para essas pessoas em relação à educação? Legal, eu tomei muito cuidado, inclusive, com a minha fala de quando eu falei, olha, 15% do teu sucesso aqui está associado ao seu desenvolvimento profissional, às suas habilidades técnicas, porque alguns podem, inclusive, entender, olha, mal, né? Eu não preciso estudar, eu não preciso ir para uma faculdade. Né? Mas a qualidade dos relacionamentos e as portas que vão se abrir dentro de uma sala de aula são tamanhas. Isso aconteceu na minha vida. As oportunidades que elas iam acontecendo sucessivas ao que eu estava estudando, foi numa sala da universidade que eu conheci uma pessoa que me ajudou a chegar numa classe do mestrado. Foi na classe do mestrado que eu conheci o coordenador do curso de doutorado. Então, as coisas foram acontecendo. Então, é importante estar dentro de uma sala de aula. Não descartem essa oportunidade. Existem pessoas, sem dúvida, que têm muito sucesso, que sequer pisaram numa faculdade. Mas são exceção, né? São exceção. Eu não sei se eu correria o risco. Eu acho que esse é o recado principal que a gente tem que dar. Não corra o risco de ser essa exceção. Ou talvez você vai ter que fazer muito mais. Você pode fazer... Tem que ter talentos assim, muito fora da média, né? Mas acho que o recado principal é que a falta de dinheiro nunca vai poder ser uma desculpa para você não estudar. Acho que principalmente nos dias de hoje.
Há muitos recursos. Existem muitos recursos, existem muitas pessoas. Eu fui ajudado por pessoas que enxergaram potencial em mim, viram que naquele momento eu não tinha o start, talvez o dinheiro necessário para sentar numa sala de aula e que me ajudaram a chegar lá. E eu acho que isso precisa estar muito gravado na mente de cada um, que o dinheiro nunca vai poder ser uma desculpa para você não ter buscado um aperfeiçoamento, né? E hoje existe a internet, existe o YouTube. Exato. Hoje estudar não é, Bia? Só não estuda quem não quer. Exatamente. Eu tava pensando exatamente isso, assim, YouTube, diversos cursos online, né? Opções Inclusive na faculdade de universidades EAD, renomadas que oferecem vários cursos profissionalizantes, técnicos. tudo à distância, né? À distância e muitas vezes gratuitos. Eu penso que é muito fácil, às vezes, a gente sugerir receitas prontas para a vida das pessoas, né? E olha, faz isso, que vai dar certo, né? E, de fato, a nossa história, essa nossa conversa aqui, ela pode inspirar o caminho de alguém. Mas eu vou voltar um pouquinho naquela parte da questão da inteligência. De você, existe um tipo de inteligência que hoje é falado também, que é a inteligência intrapessoal. É você descobrir, é a questão do autoconhecimento, é você descobrir para que você nasceu. E talvez descobrir o que você já tem como inteligência e descobrir as inteligências que você precisa aperfeiçoar e você buscar e trabalhar de acordo com isso, né? Então, eu acho que talvez um outro conselho que vem à minha mente a ser compartilhado é a importância do autoconhecimento. É a importância de você não se balizar, não se orientar, talvez, pelas experiências e pelas histórias dos outros unicamente. E não se comparar, né? Exatamente. É você pensar o porquê que você nasceu, para que você nasceu, né? E a pluralidade das personalidades é o que desenha a beleza de cada um de nós sermos diferentes e sermos bons em alguma coisa diferente, né? O que mais da minha história? Vamos lá. Olha, você estava lá na sua empresa, deu para perceber que você contou que a empresa era uma empresa muito pequena antes de você ter ido para a missão. Você voltou da missão, imagina que a empresa já estava um pouquinho maior. E aí você foi galgando diferentes degraus, subindo e a empresa crescendo junto, ou você crescendo junto com a empresa. Legal. Você ficou lá quanto tempo e qual foi a sua última posição na empresa? Então tá, eu acho que esse é um outro ponto que a gente volta naquela minha fala anterior das experiências dos outros valerem para você, né? Então eu sempre me questionei bastante sobre se eu deveria de fato estar todos os anos de uma carreira profissional em uma única empresa. Então acho que essa é uma pergunta que em determinado momento a gente precisa se fazer e eu vou talvez compartilhar quais eram as minhas autorrespostas, as respostas que eu dava para os meus questionamentos, né? Eu sempre pensava numa questão de perspectiva da empresa. Então era uma empresa, segmento de cobrança, não preciso nem falar. Se o mercado está bom, ele vai bem. Se o mercado está ruim, ele também vai bem. Vai melhor ainda, né? Então, eu estava inserido numa atividade promissora e que nunca ia acabar. Então eu analisava sempre a questão, poxa, era uma empresa que crescia a cada ano, era uma empresa que um ponto importante para mim era a questão de visibilidade. Qual que era o tamanho dessa fila que eu precisava passar por ela para eu ser enxergado para uma posição de destaque? E se eu mudasse de emprego, eu ia ter que entrar no fim da fila de algum outro lugar. Começar do zero, né? Começar do zero. E reescrever a minha história em outro lugar. Então, a minha escolha, e o que fez parte da minha escolha foi toda essa questão de análise e de perspectivas da empresa e da minha posição, principalmente as oportunidades que eu vinha tendo. Poxa, era uma empresa que a cada 2, 3 anos eu tinha a oportunidade de ter um reconhecimento no que diz respeito a cargo e a salário. E isso norteou. É lógico que chegou numa determinada fase, numa posição, num cargo diretivo, que eu já não tinha mais, talvez, essa dúvida se eu deveria continuar ou não a minha carreira
numa única empresa. Mas é algo que eu sempre me coloquei, sempre me questionei se eu deveria, e eu acho que as pessoas precisam. Existem determinadas profissões que a sua movimentação é importante para a questão de você aprender novas habilidades, se relacionar com novas pessoas, mas na minha história deu certo. Eu tive a chance de atingir a posição de ser o executivo principal da empresa. Isso em quantos anos, Gustavo? Então, eu tô há 28 anos. Você começou e continua lá na mesma empresa. É uma história bonita, é uma história, eu diria até que no mundo dos executivos, rara, né? Porque o mais comum é que os executivos mudem de empresas. Ela é rara e eu acho que ela tem bastante relação também com o segmento que você está inserido e ao tamanho da empresa, né? Talvez isso não aconteça e seja mais difícil acontecer, não impossível, de acontecer em multinacionais. Em empresas gigantescas, Mas não sei se também é impossível. Eu acho que vai muito do que você está desejando e planejando para a sua vida. E se você... eu não deixo de acreditar que um estagiário de uma empresa hoje, de uma grande empresa, possa se tornar o executivo principal dela. Sim, sem dúvida. Não deixo de acreditar nisso. E tem muitas histórias assim, né? Até poucos anos atrás, a empresa que você atuava, ela era uma empresa familiar, não é isso? É isso aí. Uhum. Imagino que ganhar a confiança dos proprietários foi essencial. Como é que foi esse processo? Então, eu tive a oportunidade de estar bem próximo deles desde o início, né? Então, era um casal que eles não tinham filhos, então eu estava sempre bem próximo deles, até no dia a dia. Uhum. E eu sou bastante feliz e grato aí pelas oportunidades que eles me deram e também bastante ciente e consciente de que elas não foram dadas, né? Todas as posições, todos os salários, todos os reconhecimentos foram de fato conquistados. Nós tivemos uma relação muito boa nesses anos. Uma relação do bolo sendo bem dividido, dos reconhecimentos acontecendo e eu, de fato, me entregando da maior e da melhor forma que eu podia para que a empresa pudesse crescer, né? Então, no ano de 2021, no meio da pandemia. Exatamente. No ano de 2021, a gente passou por um processo de aquisição. Nós somos adquiridos em 100% pelo Banco Santander. Foi uma grata surpresa. Nós éramos um fornecedor, um prestador de serviço para o banco. Talvez o melhor, né? Para eles terem nos escolhido, né? Então, eu sempre gosto de falar da importância de uma colheita de muitos anos, de você prestar um bom serviço da melhor forma que você puder para os seus contratantes. E foi isso que aconteceu. Nós prestamos serviço ao Santander por muitos anos e a todos os outros bancos, mas talvez fizemos de alguma forma diferente, que fez com que, dentre os muitos prestadores que existiam, eles enxergassem o potencial e eles escolhessem a liderança para ser uma empresa do grupo, né? Que interessante. Bia, perguntas? Então, eu estava pensando, porque quando você fala a respeito realmente da dedicação em um longo período de tempo e depois ser reconhecido, foi exatamente o que você fez antes do serviço voluntário, né? Você se dedicou e mesmo no intervalo aí de 2 anos, eles viram o potencial e viu todo o trabalho feito antes, né? Então, o esforço ele vem com reconhecimento, mas não é pensando só a curto prazo. Não fiz, ninguém enxergou, vou parar. Mas é a longo prazo, né? Nós vivemos hoje em meio a uma geração muito imediatista. Uma geração desejosa de reconhecimentos, altos salários, imediatos de forma muito rápida. Isso começa nas mídias sociais, né? Sem dúvida, ela é impulsionada por isso, né? E hoje existe um novo cargo hoje dentro das empresas que é o CEO, que é o da geração Z. Da geração Z. Que logo quer o cargo mais alto, o salário mais alto. Ou é um executivo que hoje só cuida desse grupo dentro das empresas. Olha só. Então, porque senão você não... Porque é um grupo diferente, É um grupo diferente e é um grupo que, se você não cuidar, você vai estar... ele vai embora para cuidando, formando, qualificando, ele vai para outro lugar. Então... É o CEO, é uma expressão nova. É isso aí. Bom, você ficou, mesmo após a aquisição pelo Grupo Santander, você ficou na empresa, certo? Eu fiquei...
eu tive os 2 sócios, eles saíram imediatamente. Eu participei de todo esse processo de transição. Esse processo ele encerrou agora, nesse ano, né? Esse processo de transição, e eu tive... Foi bastante importante. Eu temia o dia que finalizaria essa transição. Você teria que dizer adeus. Mas e foi aí que eu fiquei bastante feliz. Eu recebi o convite para fazer parte de um conselho de administração. E tem sido uma experiência excelente para mim. Eu tenho tido a chance de sair do campo ali, onde eu estou com o pé na bola e tá talvez... No nível do técnico ali. E de olhar, talvez, com um campo de visão diferenciado. Tem feito a diferença. Muitas oportunidades de aprendizado para você e para o seu próprio progresso como ser humano, né? Agora, um mundo muito diferente de ter uma empresa, uma operação gerida por uma multinacional, um grupo gigantesco como o Santander, versus o que era antes o grupo familiar, não é isso? Quais são as principais modificações que você vê? Bom, sem dúvida são mundos diferentes, são responsabilidades diferentes, até mesmo... Hoje nós somos uma empresa de quase 5 mil funcionários e nós temos ali uma grande responsabilidade hoje de lidar com uma marca de bilhões, uma marca que não tem preço, que é a marca Santander hoje. Então a responsabilidade hoje ela é dividida com todo mundo. Todas as pessoas independente do cargo que ela exerça dentro de uma empresa hoje, têm a consciência de que ela precisa zelar por uma marca. Eu gosto sempre de lembrar também que o fato de nós termos um pai muito rico hoje, que é o Banco Santander, a gente está ali para gerar resultado, para fazer com que o dinheiro do investidor possa ser multiplicado, e essa é a nossa responsabilidade lá dentro. Então a gente sentiu uma diferença tamanha no ponto governança. Hoje nós somos uma empresa... Éramos uma empresa muito organizada, mas hoje nós somos uma empresa, de fato, com uma governança diferenciada. Se nós tínhamos diferenciados no mercado, hoje nós temos muitos outros, em detrimento dessa governança que hoje ela foi implantada dentro da liderança. E, na verdade, a liderança, há 30 dias atrás, ela mudou de nome. Ela passou agora a chamar Endia. Endia. Então... Vou falar rapidamente aí a atividade da liderança sempre foi um call center, um grupo de pessoas que faz contato através de telefone com as pessoas. Recuperação de crédito. Para ofertar negociações. Existia dentro do grupo uma outra empresa chamada Endia, que era um portal de negociações. Então, a inovação chegou no nosso mundo, mas... eu sempre tive uma tese a esse respeito, de que cobrança é uma coisa que o robô ainda não sabe fazer. Não. Né? Então o robô, ele liga, você desliga na cara do robô. Ele te manda uma mensagem, você não responde. Ele faz uma ligação automática para você, você desliga. Então, dessa necessidade das duas empresas, então nós tivemos uma fusão da liderança com a Endia, e hoje nós chamamos Endia. Nós somos uma empresa que atende através de todos os canais, no canal humano, através de um contact center, e também no mundo digital, através de um portal de negociação. E aí ratifica ainda mais a importância das pessoas no nosso negócio. Então, nosso tema como empresa é primeiro as pessoas, depois os processos. Primeiro as pessoas, depois os processos. A nossa atividade vive de pessoas. É isso aí. Então, o ser humano jamais vai ser substituído na sua essência, né? Nos relacionamentos e tudo mais. Gustavo, muito legal essa conversa até agora. Tá gostando, Bia? Nossa, demais. Vamos entrar no assunto principal, diríamos então, que é sobre a felicidade. Você tá feliz hoje, Bia? Sim, muito animada. Muito bem, vamos começar, Gustavo, você explicando pra gente da onde surgiu essa ideia de escrever um livro intitulado Felicidade como Mindset. Qual é o que está por trás disso? Que base você teve? Eu imagino que você seja uma pessoa muito feliz, considera-se feliz para escrever sobre a felicidade, e pedir para você definir felicidade para nós aqui, porque essa definição varia muito, né, de pessoa para pessoa. Legal, Paulo. Bom, vamos lá. Da onde surgiu? Acho que é
Vamos começar por aí, né? Na defesa de tese do meu doutorado, na banca estava o Dr. Augusto Cury. Olha então, só. Ele foi nosso palestrante aqui na Semana da Educação do ano passado. Que legal, ele Fala é fantástico. muito sobre esse tema. Né? Ele é fantástico. E naquela oportunidade, felizmente na minha aprovação naquele momento, ele sugeriu que a minha tese ela virasse um livro, né? Então surgiu daí a ideia do livro, e a minha tese ela estava voltada à questão da felicidade no ambiente do trabalho, partindo daquela frase que eu te falei: primeiro as pessoas, depois os processos. Esse sempre foi o nosso diferencial como empresa. Pessoas, eu sou um dos exemplos de pessoas que trabalharam por muitos anos na mesma empresa. Mas para você ter uma ideia, a funcionária número 1 da liderança, ela trabalhava na liderança até o ano passado. Olha só. Então ela se aposentou na liderança no ano passado. A funcionária número 1. Então, daí a tese da questão da felicidade no ambiente de trabalho. Por certo, sem dúvida, não somos uma empresa perfeita, mas sempre buscamos valorizar a importância da pessoa ali. A questão dos ambientes que a pessoa está. Eu sempre tive a preocupação de talvez a pessoa ter o melhor banheiro que ela vai frequentar naquele dia, e pensar que talvez aquela seja a melhor situação que a pessoa ela vai ter durante o seu dia, talvez melhor do que a sua própria casa. Uhum. Ali ela vai ter um ambiente com ar-condicionado, ela vai ter um banheiro fantástico para ela frequentar ali todos os dias, ela vai ter uma sala de descompressão, e daí surgiu a questão da felicidade no ambiente de trabalho. E então dessa oportunidade surgiu a questão do livro, né? E aí o tema Felicidade como Mindset, ele veio de uma necessidade, de uma busca pessoal minha, né? Eu talvez não escrevi o livro porque eu me considerava uma pessoa plena e totalmente feliz. Mas feliz, sabe aquelas pessoas que chegam e estão sempre alegres, sempre felizes, mas era algo que eu buscava. E principalmente buscava a essência da felicidade para a minha vida, né? Então, 2 anos depois, eu tive a chance de publicar o livro Felicidade como Mindset. Então, o livro Felicidade como Mindset, ele não é um livro de história, ele é um livro que... Esse daqui é o meu exemplar, então... cheio de post-its, cheio de anotações. Em que fase que isso talvez se aplique na minha vida, em que fase que eu acredito que isso vai se aplicar na minha vida. E ele foi... um dos pontos de partida foi uma pesquisa que eu fiz com mais de 300 pessoas, buscando a definição delas sobre felicidade, né? Então... a maioria das pessoas, e nós, muitas vezes, nós associamos a questão da felicidade ao dinheiro. Uhum. Acho que a grande maioria das pessoas. A grande maioria. Né? Essa é uma tendência nossa, né? E nessa pesquisa que eu fiz, de 10 pontos elencados, 10 tipos de felicidade, 10 áreas da felicidade, a felicidade associada ao dinheiro, ela vinha em 9º lugar. E o primeiro e o segundo lugar estava relacionado à felicidade aos seus relacionamentos com os familiares, a família, e os seus relacionamentos com os amigos. Então, isso foi um grande start para mim do que deveria, na verdade, ser a minha direção de felicidade. Partir do que as pessoas também pensam sobre felicidade, né? E tirar... talvez essa questão de que felicidade está unicamente ligada ao dinheiro. O livro Felicidade como Mindset, ele traz a visão de diversos estudos e pesquisas sobre o tema felicidade, sobre as áreas e até mesmo diversas definições de felicidade, definições de Aristóteles, de Carlos Drummond de Andrade, de Albert Einstein. Então são diversas as definições. E você talvez vai concluir quando lê que a felicidade ela é bastante relativa. Ela é bastante pessoal e talvez indefinida. A felicidade é algo dentro daquele tema de uma inteligência intrapessoal, ela é uma descoberta.
E principalmente eu busco sempre aqui quais são as formas, as ferramentas que eu posso utilizar para a minha autofelicidade. Ou até mesmo para a felicidade daquelas pessoas que estão ao meu redor. Então, eu descubro a cada dia, né? A gente tem uma famosa lei de ouro que fala que faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Uhum. Às vezes eu passo a acreditar que pode ser diferente essa definição. Que eu tenho que fazer para os outros o que eles de fato precisam, o que eles de fato necessitam para que eles sejam felizes. E não simplesmente o que você acha que você gostaria. Exatamente, porque às vezes o que me faz feliz não é o que vai fazer feliz aquela outra pessoa. Então, foi uma grande oportunidade para mim. Olha, muito legal. Aqueles que não sabem, né, mindset é como a gente poderia traduzir como um padrão mental. E só o título do livro já diz muita coisa. Você então acredita que a felicidade é um padrão mental independente das condições externas, ou seja, a felicidade é uma questão interna? Eu acredito, Paulo. Eu acredito e não é uma crença, uma tese unicamente pessoal. São estudos diversos que podem atestar isso daí para nós. Felicidade, ela pode estar relacionada aos diversos momentos da nossa vida, as diversas fases da nossa vida. Existe, por exemplo, a idade da felicidade. Você já ouviu falar? Não. Não? Não. Então existe. Você imagina qual seja? Não faço ideia. Você tem ideia, Bia? Qual é a idade da felicidade? Eu imagino que ela seja velha. E também tem a idade da infelicidade. Olha só. E isso muito bem desenhado. Explica aí pra gente, Gustavo. Então, legal. Existe um estudo que fala que a felicidade, a idade da felicidade, ela pode ser descrita como a letra U, né? Onde as duas extremidades aqui significa quando nós nascemos e quando nós morremos, né? E talvez a nossa meia vida aqui no meio do U, né? E aí fala-se que os momentos que nós somos mais felizes são nessas duas extremidades. Quando nós somos uma criança e quando nós estamos atingindo aí a velhice. Então, e esse estudo ele fala que próximo ali aos 58 anos de idade é onde as pessoas se declaram mais felizes em sua vida. Talvez nessa idade a gente já parou com aquela situação de querer se provar, de ter que provar alguma coisa para alguém, de ter que comprar isso, comprar aquilo. Então, essa é a idade... Você já testou de tudo para determinar o que é felicidade na vida e provavelmente agora, nessa fase madura, você começa a sedimentar. E talvez você seja um avô. Para você. Talvez você já possa ser um avô nessa fase, onde você vai olhar para as crianças de uma forma diferente de quando você era um pai. E perceber que suas futuras gerações estão garantidas. Né? E ao outro ponto, a idade da infelicidade é aquela idade ali dos nossos 25, 30 São as tentativas, anos. Né? São as frustrações, na verdade. Né? As frustrações, o excesso de atividades, né? Ali o começo de uma vida corporativa associado à vida acadêmica, às vezes associada também já ao início de uma vida familiar, com casamento, com filhos. Então, o excesso de atividades. Né? Então, essas descobertas, Paulo, eu entendo que elas são importantes para que a gente possa reconhecer a fase da nossa vida que nós estamos vivendo. E se eu não estou sendo muito feliz ali nos meus 25, 30 anos, eu preciso entender que faz parte do processo. E que quando eu tiver ali eu tenho que fazer de tudo para quando eu tiver com os meus 40, 50 anos ali, eu possa me considerar feliz. Olhar para trás e ver que tudo valeu a pena, na verdade, né? E outros pontos que são, acho que bastante relevantes, né? Que estão contidos aqui é o ponto do... o que é a felicidade? A felicidade é o ter, a felicidade é o ser. A maioria das pessoas... também falam sobre a importância do ter e do ser. Né? É muito mais importante você ser do que você ter alguma coisa, do que você conquistar e colocar a tua felicidade associada em coisas. A felicidade associada à renúncia, quando a gente se entrega ao trabalho voluntário e se entrega a fazer alguma coisa para alguém, as pessoas se declaram que elas ficam altamente felizes nessas situações.
E são coisas que a gente... Você era feliz quando você foi missionário, por exemplo? Sem que você dúvida. não tinha nada e fazia tudo Sem dúvida. em benefício do próximo. É bastante comum os missionários, quando voltam desse trabalho voluntário, eles falam assim, foram os 2 melhores anos da minha vida. E, de fato, você não tinha nada, você tinha pouca comida, você tinha uma mesada, andava muito, não tinha uma namorada, não tinha um celular, não tinha nada, e você era feliz. Mas não se preocupava contigo mesmo, né? Se preocupava com os outros. Então, existe esse ponto aí, que é a felicidade através da renúncia. Quando a gente se entrega para as outras pessoas, a felicidade vem. Muito Legal. bom. Vamos falar um pouquinho sobre a introdução que eu fiz, né? Falando sobre a felicidade no mercado de trabalho, dentro da empresa, as empresas investindo no bem-estar dos funcionários. Você já deu alguns exemplos aqui, quando você falou, deu o exemplo até do melhor banheiro possível para o funcionário e tudo mais. Essa é uma tendência, esse é um caminho sem volta. Você vê cada vez mais as empresas investindo no bem-estar dos seus funcionários. Com qual propósito? Legal. Eu me recordo quando a gente montou o primeiro ambiente de descompressão na empresa e um colega falou o seguinte, não, eu não acredito nesse poder de uma mesa de snooker lá. Isso daí não gera faturamento, não gera nota fiscal. E eu falei, então tá bom, eu acredito nisso, eu acredito também na de ping-pong, no fliperama, naquele sofá eu acredito. Eu acho que tem que ser muito mais do que um ambiente, né? Precisa existir, de fato, uma visão da empresa se importando com os funcionários. Toda empresa, logicamente, ela vive ali pelos lucros, pelos resultados. Mas nós estamos diante de uma geração, principalmente, que não é que hoje ela não se contenta com qualquer coisa. Ela já sabe o que é bom. É uma geração que se conhece mais. É uma geração que sabe do seu potencial, é uma geração que sabe dos seus direitos e é uma geração que hoje sabe que... E que não tem medo de mudança. Exatamente. Né? Então, eu pude provar em todos esses anos a importância do zelo pelas pessoas. Hoje, uma empresa que tenha hoje como sua principal matéria-prima pessoas... o seu maior prejuízo também pode estar vindo das pessoas. Você tem uma rotatividade, um turnover muito alto, você tem que ter uma área de treinamento que vai treinar pessoas, essas pessoas são treinadas, se tornam boas e saem. Vão para outra. Então, ou funcionários não engajados, ou que jogam contra, exatamente por não ter um ambiente positivo na empresa. Agora, você falou aí da mesa do pebolim, do ping-pong, etc. e tal, e complementou dizendo que não adianta ter essas coisas, mas se não tiver o ambiente adequado. Como é que se constrói um ambiente feliz lá na empresa? Legal. Existem empresas hoje que têm uma chefe lá de felicidade. Felicidade. É o gestor da felicidade. Existe, de fato, né? É muito fácil no nosso dia a dia a gente se perder em meio aos números. Então, nós sempre tivemos dentro da empresa alguém que estivesse preocupado com pessoas. Então, uma área não é uma pessoa. É uma área que tenha o suporte de profissionais que estejam única e exclusivamente ligados ao bem-estar dos funcionários. Então, eu vou dar o exemplo novamente da liderança. A gente tinha lá uma área focada em cultura, diversidade, pessoas e focada unicamente no bem-estar. E não pode ser uma pessoa, né? É lógico, bastante relativo o tamanho de uma empresa. Claro. Mas precisa existir isso de uma forma muito clara desenhada na política da empresa e principalmente nos propósitos da empresa. Então eu via que não bastava o meu desejo, a minha ideia de zelo pelas pessoas. Porque eu provavelmente no dia a dia eu não teria tempo de fazer isso. Claro, com milhares de funcionários. Eu estava ali e mais do que nunca envolvido na questão de números, de resultados, mas me sentia bastante seguro, porque existia uma área focada no bem-estar das pessoas. E isso custa, sem dúvida. Você não pode achar que você vai fazer isso unicamente só proclamando ali bem-estar com o voluntarismo das pessoas. Exatamente. Né? Agora, é um investimento, custa, você está dizendo, mas com retorno.
Vale a pena as empresas investirem na felicidade dos funcionários? Eu acho que não só vale a pena, Paulo, mas eu creio em afirmar que quem não tiver isso está fadado ao insucesso, né? E talvez de forma clara você tenha que hoje mesclar de onde vem o seu resultado hoje, talvez se conscientizar de que as mesmas margens do passado não são possíveis nos dias de hoje. Uhum. Nós temos diferentes segmentos, mas a gente sabe aí que os dígitos, ter 2 dígitos no seu resultado hoje, talvez é uma grande mágica a ser feita, mas é importante, se você não fizer isso hoje, principalmente, né? Lógico, se você é uma fábrica, desde que você pode ter um monte de robô, um monte de máquinas, por trás daquilo ali, certamente existirão pessoas. E tem que ter alguém feliz. Então. Lembra daquele filme antigo do Charlie Chaplin, o homem não é uma máquina, sim, né? Que ele ficava o tempo todo... É isso aí. Só como um robô ali, né? E a coisa não andava, né? Muito bem, Gustavo. Olha, tem sido uma conversa muito legal. Bia, o que você está achando? Nossa, é uma verdadeira aula mesmo. E eu tô ponderando tantas coisas, ainda mais no ambiente de trabalho mesmo, porque é o lugar que a gente mais permanece, né? Pelo menos 8 horas por dia, né? Pelo menos. Então, acho que vale até... vale ressaltar que, às vezes, acorda muito cedo, tem o transporte, aquilo lá, mas você tá num ambiente com pessoas boas, num ambiente onde você pode ter liberdade, né? De poder trabalhar motivado, faz toda a diferença. Nossa, faz muita diferença. Isso é a felicidade. Tô ponderando bastante. Gustavo, muito legal. As pessoas com certeza vão querer entrar em contato contigo. Qual que é a sua sugestão aí? Legal, meu privilégio aí. Sempre que eu puder e sempre me esforço para poder mesmo, para responder. O livro Felicidade com Mindset, inclusive, ele está disponível e gratuito para ser baixado no Instagram. Pessoal, gratuito para ser baixado. Não percam essa oportunidade. Então, @Gustavo Antunes, você me acha lá e pode baixar o livro gratuitamente lá. @Gustavo Antunes. É isso aí. Muito bom. Nós estamos aqui conversando então com Gustavo Antunes, do Conselho de Administração do Santander. Uma conversa muito legal sobre felicidade no ambiente de trabalho. Nós temos aprendido muito. Você tem alguma consideração final? Algum livro que tenha te inspirado? Alguma música? Ou qualquer outra coisa que você gostaria de falar? Especialmente para a nossa audiência mais jovem, Gustavo. Olha, eu vou talvez compartilhar. Eu fiz menção aqui do último livro que eu li, que é Inteligência Relacional. É muito legal. Eu acho que fez diferença para mim, vai fazer diferença. Uma autora chamada Ana Ardita. E é uma descoberta de identidade dos diversos tipos de inteligência que existem dentro de nós. Então, é uma referência, eu compartilho, busquem lá. Excelente. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. Acho que foi uma boa aula que nós tivemos aqui. Você tem bastante conteúdo, a Bia tem para você agora, né? Que legal! Sim, você gostou das nossas canecas? Eu vi, muito chique, muito viu? Bem, então você vai levar uma para casa. Muito obrigada. Você levar. Obrigadão, gente. Para você beber água na caneca do Pode Agir Mais, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil, o seu canal de podcast, sempre te inspirando, te motivando com histórias maravilhosas, como essa que nós acabamos de ouvir agora do Gustavo Antunes, falando sobre felicidade. Especialmente, para mim, foi um momento de ponderar. E lembra, pessoal, felicidade é aquilo que está dentro de você, independente das coisas externas. Então, busque a felicidade naquilo que de fato importa e você sempre será feliz. Esteja conosco sempre, busque lá os nossos outros episódios no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e também nas principais plataformas de podcast do Brasil. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional.
Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.